nesse discurso, porque o último foi muito longo, eu acabei não falando o que eu ia falar. Vou usar os tópicos e vou falar mais ou menos o que eu quero fazer. Educação. Quero fazer mais especializações públicas. Como assim? Pós-graduação, mestrado, de forma pública. Assim como a UNB, com provas, você passa e entra. Gerando assim mais empregos. Mais concursos. Além de concursos, vocês serão chamados mesmo, por ter mais cargo. Porque tem muito concurso que é tipo 200 vagas e tem 2.000, você precisa fazer a prova. Você passa 2.000 e não vai chamar. Aí tem como trabalhar, né? Em relação às escolas, fazer escolas creches. Porque escola e colégio é totalmente diferente. Escolas vai até o ensino fundamental, colégio até o ensino médio. Então fazer escolas creches, que vai juntar a escola e a creche. E colégio e faculdade, possibilitando a visão dos alunos do ensino médio para a faculdade que quer fazer. Ficar bem legal. E plano de literatura. O que eu acho bem legal é a gente, adolescente, vai ter o hábito de leitura. Estava discutindo com a professora hoje e eu vi que ela não tinha o hábito de leitura porque ela começou desde cedo. Então, se ter o hábito da leitura desde o maternal, desde sempre, vai ajudar bastante coisa. E a filosofia desde o maternal desde da primeira série, porque é uma matéria que abre caminho para as outras matérias também. Saúde, eu quero fazer programas com mais especializações públicas, tanto voltada à educação, que eu falei, pós-graduação, mestrado, nisso, possibilitando mais especialidades, como médicos especializados em áreas específicas, mais concursos também, como na educação, e hospitais com mais... Então... hospitais que terão mais médicos e postos de saúde reformados, como por exemplo, aqui a gente tem muito posto de saúde, só que são baixa qualidade. Remédios grátis, tratamento pelo governo e cuidado com o saneamento básico. E conscientização, porque além de do governo tratar o esgoto, casa, saúde, tem que ter uma conscientização da sociedade, senão não vai valer a pena. Eu vejo também a biblioteca. A biblioteca, esses dias há um tempo atrás, tinha fone, tinha caneta grátis, lápis, borracha. Hoje não tem nada, porque os cidadãos não cuidaram. Então, além de ter envolvimento do governo em fazer o que ele promete, a população também cuidar, com conscientização. Segurança. Eu estava vendo o jornal, uma coisa que aconteceu lá no Paraíso, que eu achei bem legal. A comunidade, tipo, uma quadra, tem um grupo no WhatsApp que fala, hoje vai acontecer tal coisa, e passar para os policiais. Ter um envolvimento com a sociedade e com os policiais, porque a gente não vê muito convívio de policial com a comunidade, e fica difícil saber o que está acontecendo. Lazer. Eu queria fazer um programa esportivo infantil, o PEI. Como assim? Eu vejo muitas crianças na rua aí fazendo o que devem, em vez de ter tipo um lazer para elas, esportes. Quem é que participou do PET? Do PES? PET? Ninguém nunca participou do PET? Nunca ouviu falar do PET? Não é cachorro. Eu não sei se é PET ou Bet, por aí. Que é um programa do governo que tinha, tipo, futebol, capoeira, tudo aqui no ginásio. E era bem legal, porque trazia crianças da rua pra fazer esses esportes e não ter que se jogar as drogas, vagabundar, roubar, usar droga, essas coisas. É bem legal. Programa Cultura. Teatro grátis, músicas, bandas, shows e palestras culturais. Tanto na rua como nas escolas. A economia. Vou ser sincera que não pensei muito em relação à economia, porque eu não tenho nenhuma noção. Mas eu estava pensando com a minha vice e minha assessora, diminuir salários e cargos públicos mais para cima, como presidente, governador, para poder ajudar a inflação. Porque hoje você compra um pacote de arroz por R$10, você paga R$7 só de imposto. E não é voltar para a sociedade. Essa foi a proposta. Meu nome é Lara Rebeca, do partido PRJ, vote 30. Agora, candidato a presidente pelo partido Sempre Livre.
dia. Eu sou do Partido Sempre Livre e eu fiquei pensando sobre quais seriam as minhas propostas que eu quero oferecer para a população. E na saúde, eu pensei em construção de hospitais regionais nas grandes cidades para que a população possa ser atendida dentro da cidade. Não precisam ser transportadas para as capitais de ambulância, porque muitas das vezes a gente passa mal e tem que ir para Brasília ou para as capitais para ser atendido. E também plano de saúde, plano de carreira para todos os profissionais da área de saúde, com pagamento de salários justos e benefícios para todos os servidores. Na área da educação, criação de plano de carreira do professor em nível nacional com piso salarial de 4.500. Aumento no número de financiamento e bolsa de estudos para os alunos que querem estudar no exterior. Na segurança, redução da maioridade penal de 16 anos para crimes hediondos. E criação de leis que restringem a venda de bebidas e cigarros após a meia-noite, em todo o país. No transporte público, incentivo na busca de alternativas para a criação de combustíveis menos poluentes. Na área da assistência social, eu propus a parceria público-privada para a inserção de pessoas no mercado de trabalho. No esporte, a construção de quadras cobertas e iluminadas em todas as cidades do país. Criação de competições em nível nacional, estadual e municipal para o fomento de esporte. As minhas propostas. E eu sou do PSL, meu nome é Maria Eduarda e meu número é 12. Agora é candidato ao partido PE, Partido Escolar. Bom dia a todos, meu nome é Breno Borba, sou candidato a presidente desse país. Eu vou falar algumas propostas minhas aqui e uma delas é colocar mais hospitais e colocar mais médicos também para na fila não demorar tanto e colocar também médicos qualificados, colocar também creches e também eu quero colocar áreas de lazeres como praças, teatros, algumas coisas assim e nas escolas também, como está no calor, colocar ar-condicionado, essas coisas, melhorar os lanches, colocar uma praça de alimentação, shopping, essas coisas. E também abaixar o preço do combustível que está muito caro. Não, e passar o caminhão na rua dando comida para os meninos. E também eu quero mudar a música da coleta seletiva, que é muito chata. E é isso. E meu vice vai falar aqui agora, eu sou Breno do partido PE, voto 17. É o Arthur, da Lara é a Micaela e do Breno é o Vitinho. Viu? Agora quem irá falar vai ser os governadores. Tá? Bom, meu nome é Gustavo, eu sou do Partido Revolucionário Juvenil. E eu vou estar falando minhas propostas para a cidade de Los Santos. Primeira coisa, se a gente fosse estar falando sobre a verdadeira cidade de Los Santos, eu teria dinheiro pra caramba, cujo não é o caso. Ou seja, eu vou estar tentando fazer o máximo de coisas com a verba possível, né? Uma coisa que eu estou querendo
falar é mais sobre a saúde. Por quê? Porque, cara, quem nunca aprontou uma, quebrou a perna ou algo do gênero e passou não sei quantas horas na fila de hospital público? Levanta a mão aí, quem fez isso? Já passou por isso? Muita gente, né? Quem não passou, quem não passou um dia vai passar. E eu queria que quem por ainda não passou por isso, não teve que passar. De que modo? Construindo hospitais em certos pontos, para que a pessoa não tenha que nem andar muito para sair de um hospital, como por exemplo aqui na cidade ocidental. A gente não tem um hospital para ir para cá, né? A gente tem aquele hospital lá embaixo, mas não vai resolver nada. Então eu prefiro que a gente sempre tem que sair para ir para Brasília, para ter um atendimento, a não ser que a gente tenha um hospital particular pago, que não é o caso de todos. Então, o que eu queria estar fazendo? Hospitais em certas quadras, mas à medida do possível, porque a gente não tem dinheiro para construir tudo de uma vez. Bom, na parte da educação, eu queria estar fazendo o quê? Bom, como posso estar dizendo isso? Mais escolas e professores do salário menor, né? Porque, nossa, cara, você nem como é que os professores me aguentam, porque nem eu às vezes me aguento, mas enfim. Ana Rosinha. Enfim. Porque, sinceramente, o professor aguenta muita coisa, faz muita coisa pela gente. Não só os professores, mas tá tendo terapeutas na escola, porque tem muita gente que tem problema mental e a gente não reconhece isso, né? A gente só zoa a pessoa. E fazer mais palestras, porque a gente precisa disso para ter uma noção da coisa futuramente, porque a gente não sabe. Hoje em dia a gente está aqui na escola zoando, badernando, mas lá na frente a gente vai ter que fazer uma faculdade e a vida vai ser séria. E a gente não está preparado para isso. E eu quero estar fazendo escolas que vão preparar isso pra gente de verdade. Então, é o que eu estou falando. Agora, sobre a segurança, eu quero estar fazendo o quê? Está colocando postos policiais em certos pontos, mas que... Nossa, que, por exemplo, em Brasília. Quem já viu aqueles postos que já ficam em certas cidades? Que é meio verde, branco? Então, de 10 postos daquilo que você vê, um tem policial e 9 está sem. Mas é o seguinte, a gente também está podendo aumentar o salário deles, né? Porque eles estão arriscando a vida para salvar pessoas, então acho que eles merecem isso vindo da parte deles. Do lazer, né? Que é uma parte que muitos vão gostar, eu quero estar trazendo muito tipo de lazer, como por exemplo, quadras de futebol, o que mais que eu posso dizer? Quadras de basquete, porque tem poucas pessoas que se interessam por basquete, mas que se interessam também tem que ter o seu espaço, né? Então, basicamente, também outros tipos de esportes, porque, por exemplo, golfe é algo que sairia algo bem caro para o governo, porém, um dia a gente pode estar conseguindo aplicar isso para a gente. Mas foi como a presidente Lara estava falando, a gente tem que cuidar, porque não adianta nada o governo fazer e a gente simplesmente descuidar e estragar tudo que o governo fez. Aí depois não vai nem poder reclamar do governo, né? Porque estragou o que a gente fez. E é o que eu estou falando. As minhas propostas para o lazer... saúde, educação e segurança foi as que eu falei agora, pelo menos é o que eu tenho a dar para o estado de Los Santos. Eu não falei que tudo isso que eu falei eu não vou fazer de uma vez. Eu vou estar fazendo de pouco em pouco, porque a gente conquista as coisas de pouco em pouco. A gente não conquista tudo que a gente quer de uma só vez. É algo como se fosse sonhos. Bom, meu nome é Gustavo de Souza, eu sou do Partido Revolucionário Juvenil, PRJ, e eu peço o seu voto, no dia que vocês forem votar, é claro. Los Santos, governador, vote bem. Muito obrigada. Agora é a candidata Jordana, do Partido Sempre Livre. Bom dia, sou Jordana e eu sou candidata a governadora. Peço a você seu voto, pois votando em mim, tenho a certeza de que lutarei por vocês. Trazendo mais hospitais, melhorarei a educação e aumentarei o número de policiais em nossa cidade. Para a governadora, vote Jordana, vote 12. Agora, representando o Partido Escolar, Paulo. Bom dia, eu sou o Paulo, candidato a governador do estado do Rio. Seja mais alegre. Bom, minhas propostas são para melhorar o estado. Então, na educação, vou investir em novas metodologias de ensino, com formação e valorização dos professores, como educação de qualidade para todos. Como uma coisa que todo mundo reclama, que é o saneamento também. Mais investimentos como universalizar o abastecimento de água tratada
ampliar a rede de esgoto e apoiar consórcios de gestão de resíduos sólidos. Na saúde, vou fortalecer e expandir serviços de saúde pública, ter uma gestão inteligente com valorização dos profissionais de saúde e ampliar a infraestrutura. Na segurança, vou valorizar o policial e investir em inteligência, tecnologia, infraestrutura e equipamentos modernos. No meio ambiente, vou fortalecer ações de proteção e regeneração da biodiversidade, incentivando a economia verde e implementar ações referentes às mudanças climáticas, tendo uma melhor qualidade de vida e respeitando o meio ambiente. Iria acabar com a fome, a miséria de todos. E principalmente iria acabar com o bullying, que é uma coisa que muitas pessoas sofrem hoje em dia. Sonhos lindos.